Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em nome do Senhor Jesus, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos. E estamos aqui para agradecermos mais uma vez a Deus pela dádiva da vida, este patrimônio maior, patrimônio inestimável que o Senhor nos concedeu pela eternidade para a nossa administração. Por isso, agradeçamos por mais esta oportunidade no corpo físico, mais esta oportunidade matriculados nesta fabulosa escola que é o planeta Terra. Agradeçamos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos também maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada. Agradeçamos a Jesus por ter vindo à Terra nos ensinar a religião do amor. E não podemos deixar de agradecer aos espíritos amigos, estes mensageiros abnegados do Senhor Jesus, que constantemente estão caminhando conosco, nos auxiliando neste processo de escolhas ao longo da nossa trajetória. E por último, agradeço a todos vocês que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para mais uma vez estudarmos o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de aprendizado para todos nós. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo, mais uma questão de o Livro dos Espíritos. Conforme o estudo que estamos realizando de forma singela, de forma humilde, ao mesmo tempo de forma séria, de o Livro dos Espíritos, hoje estudaremos a questão de número 193. A questão 193, ela se encontra na parte 2ª, capítulo 4º, da pluralidade das existências, mais especificamente acerca da nossa caminhada espiritual, transmigrações progressivas. E na questão 193, acerca desta nossa caminhada, acerca das reencarnações, acerca do aprendizado constante, acerca de caminharmos sempre para a frente e para o alto, Kardec formulou o seguinte questionamento direcionado aos espíritos superiores, aqueles espíritos amigos que o auxiliaram neste trabalho de organização da doutrina espírita. Então Kardec questionou da seguinte maneira: pode uma criatura humana, nas suas novas existências, ou seja, em novas reencarnações, descer mais baixo do que esteja na atual? Pode nós, que aqui nos encontramos em uma determinada posição, em um determinado degrau desta escada evolutiva que vai ao infinito, em uma nova ou em novas existências, em novas experiências carnais, nós descermos a uma condição inferior à qual nós nos encontramos na atualidade? Então este foi o questionamento formulado por Kardec. E os espíritos superiores responderam de uma forma simples, de uma forma sucinta e ao mesmo tempo de uma forma muito clara. Então eles responderam da seguinte maneira acerca desta possibilidade de descermos em novas existências a uma posição inferior à qual nós nos encontramos na atual existência.
eles disseram assim: com relação à posição social, sim. Então, com relação à nossa posição social, onde nós nos encontramos inseridos na sociedade, nós poderemos descer sim para a nossa educação. Em sendo necessário esta descida, nós desceremos nesta posição. E aí eles complementam a resposta: como espírito, não. Então aqui eles responderam de uma forma muito clara que em relação à nossa posição social, acontece frequentemente estas derrocadas, estas descidas para a nossa educação, estas quedas na sociedade. Mas em relação ao espírito, aquilo que nós aprendermos, aquilo que nós realmente aprendermos espiritualmente falando, nós não perderemos jamais. Então, em relação à nossa posição social, nós poderemos descer sim, e acontece constantemente conosco, mas em relação ao espírito, à posição espiritual, não existe este caminhar para trás, não existe regredir, não existe regressão espiritualmente falando. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 193 para caminharmos um pouco mais com as nossas reflexões, com o auxílio dos espíritos amigos que comentam estes assuntos, que nos esclarecem através da mediunidade de companheiros que estiveram conosco aqui na Terra, estes medianeiros que vieram ao planeta Terra para nos auxiliar em nossa caminhada, no nosso esclarecimento tão urgente e necessário. Então encontramos comentários a esta questão 193 na coletânea Filosofia Espírita, de autoria do espírito Miramês, auxiliado pela espiritualidade superior e através da mediunidade de João Nunes Maia. Então, no capítulo 40 do volume 4 da coletânea Filosofia Espírita, temos aqui o comentário a esta questão 93, que tem como título Subir e Crescer. Então, esta é a finalidade, esta é a nossa meta, o nosso propósito de subirmos e crescermos constantemente. Então, aqui Miramês, comentando esta questão 93, acerca desta possibilidade de, socialmente falando, nós regredirmos, nós descermos na nossa posição, mas não espiritualmente falando, comentou da seguinte maneira, que as leis criadas por Deus não permitem que a criatura humana, em uma reencarnação, em uma nova reencarnação, desça espiritualmente mais abaixo do que acontece a regressão. Então aqui ele começa nos falando que a lei de Deus não permite que nós desçamos espiritualmente falando, porque a lei de Deus é esta caminhada constante, este subir para frente e para o alto sempre. O espírito não regride, ele sempre avança para frente e para o alto. Então o espírito não regride. Exatamente o que os espíritos superiores responderam a Kardec quando responderam ao questionamento formulado por Kardec acerca desta possibilidade de regredirmos. Materialmente falando, socialmente falando, sim. Espiritualmente, não, porque o espírito caminha constantemente para frente e para o alto, não regride jamais. O que pode acontecer, lembra Miramês, que o que pode acontecer
é a alma descer socialmente. Regressão material é escola para o espírito. Então, se nesta existência, esta existência carnal na qual nós nos encontramos agora e nos encontramos inseridos em uma determinada posição na sociedade, não importa se numa posição alta, numa posição intermediária, numa posição baixa ou numa posição altíssima, mas sem sombra de dúvida que poderemos em uma nova existência descermos nesta posição, mesmo que estejamos atualmente em uma posição baixa, mas é possível baixarmos um pouco mais ou descermos um pouco mais nesta posição. Se hoje nós nos encontramos em uma posição que classificamos como sendo uma posição privilegiada na sociedade, e se nós não administrarmos corretamente esta posição na qual nós nos encontramos, auxiliando-nos em nosso processo educativo, auxiliando aqueles que se encontram à nossa volta, quem nos garante que na próxima não pediremos para voltar em uma posição completamente diferente, numa posição inferior, para valorizarmos estas conquistas? Então é por isto que Miramês nos fala que o que pode acontecer é a alma descer socialmente. Regressão material é escola para o espírito, porque nós precisamos aprender em todas as posições. Nós precisamos aprender na posição social da riqueza, na posição social da pobreza, na posição social intermediária, classe A, B, C, Y, Z. Então nós precisamos aprender em todas as posições e todas as posições da sociedade. Termos assim aquele trânsito livre em qualquer posição da sociedade onde nós nos encontrarmos. No entanto, lembra Miramês, no entanto, o que aprendemos nunca mais esqueceremos, pois significa despertamento. Então aqui é o aprendizado do espírito, a posição do espírito, que os espíritos superiores responderam a Kardec que como espírito jamais desceremos em nossa posição, jamais regrediremos. Então o que nós aprendermos ou que nós já tenhamos aprendido espiritualmente falando, jamais esqueceremos. Os valores espirituais adquiridos irradiam sempre em todas as reencarnações. Então aquilo que nós aprendemos, aqueles valores que tenhamos amealhado para nós na condição espiritual, jamais nós perderemos, porque eles irradiam sempre em todas as reencarnações. O que por vezes acontece, e que não é uma regressão, que não é caminhar para trás, o que por vezes acontece é que o espírito, em boas condições intelectuais, pode voltar à Terra em outra vida física sem condições de expressar, o que, contudo, não significa regressão. Então, o espírito, intelectualmente falando, já bastante evoluído, já bastante desperto no seu intelecto, ele pode voltar em uma nova existência por necessidade dele para a sua educação, talvez por não ter ainda aprendido usar a sua intelectualidade de forma correta, valorizar este talento intelectual, ele voltar em uma nova existência com uma ferramenta, ou seja, um novo corpo físico, sem condições de ele expressar a sua intelectualidade através daquela ferramenta. Ele pode voltar com alguma
dificuldade, algum órgão atrofiado, para que ele não tenha condições de se expressar. Então é por isto que Miramês aqui nos lembra que o que por vezes acontece é que o espírito, em boas condições intelectuais, pode voltar à Terra em outra vida física, sem condições de se expressar, o que contudo não significa regressão. Aquilo que ele aprendeu está guardado, ele só não tem condições de se expressar na atual existência porque a ferramenta que ele teve por direito ou por escolha sua ou por necessidade sua na atual existência não lhe dá condições para isto. E aí ele acrescenta: o que ele sabe está registrado para a eternidade. Então, se aprendermos ou se tivermos aprendido um determinado campo da ciência, uma determinada ciência, numa nova existência, não tendo condições de expressar por defeito ou por problema da ferramenta, expressarmos aquele aprendizado nesta existência, não quer dizer que esquecemos ou que perdemos aquele aprendizado. Aquele aprendizado está arquivado, está guardado pela eternidade. E aí ele diz da seguinte maneira: ser-nos-á de grande valor conhecermos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e, mediante o conhecimento, esforçarmos-nos para praticá-lo, mesmo que seja na gradação que a vida nos apresenta, porque nesse esforço constante nascerá em nós uma luz que nunca se apagará, capaz de nos trazer para o coração momentos de paz e de alegria e nos dizer que existe a felicidade. Então aqui Miramês nos lembra que é muito importante, é imprescindível que conheçamos o Evangelho do Cristo e, acima de tudo, após conhecermos o Evangelho do Cristo, nos esforçarmos por praticá-lo em nossas menores atitudes do dia a dia, através daquele esforço constante, porque assim nascerá em nós uma luz que nunca se apagará, e esta luz, sem sombra de dúvida, será capaz de nos trazer para o coração momentos de paz, de alegria, de fraternidade verdadeiras. E aí Miramês, seguindo as suas reflexões, nos esclarecendo acerca deste assunto, diz da seguinte maneira que a lei de Deus é soberana, a lei é soberana e é importante que aprendamos a colocar em prática estes ensinamentos, praticarmos o bem constantemente. A lei soberana é saber espiritualmente descer somente para as formas que são transitórias e educativas. Então, o crescer constantemente neste sentido espiritual é a nossa meta, é o nosso propósito sempre, é da lei divina. O descer faz parte do nosso processo educativo e transitório, das formas transitórias. Recebemos, diz Miramês, que recebemos constantemente as condições necessárias de estudos pelas nossas necessidades. De acordo e em acordo com as nossas necessidades, nós recebemos permanentemente de Deus as oportunidades de que necessitamos. Deus está presente em toda a criação e mais visível no centro da alma. Então Deus, conforme já estudamos em várias oportunidades, Deus está presente constantemente em nossa vida, em toda a criação, e se faz mais visível se observarmos mais atentamente no centro da alma, que neste caso, conforme a doutrina espírita nos explica, a nossa consciência, que é onde está gravada a lei de Deus,
Temos, diz Miramês, temos valores enormes que desconhecemos dentro da consciência. E eles são nossa segurança nos caminhos da eternidade. Então nós temos valores arquivados em nós que nós desconhecemos, mas com o nosso esforço, com a nossa perseverança, estudando, trabalhando constantemente, nós iremos despertando estes valores que desconhecemos, mas que estão gravados e guardados na nossa consciência. E conforme ele nos diz, eles são nossa segurança nos caminhos da eternidade. Compete a nós buscarmos estes valores e absorvermos estes valores. Essa é a nossa parte, a parte do filho cujo pai se empenha para que nós o conheçamos. Então aqui Miramês nos lembra que este esforço por buscarmos o conhecimento, absorvermos o conhecimento, absorvermos os valores, é a nossa parte, que precisamos buscar através do empenho constante para conhecermos o Pai. E aí ele acrescenta da seguinte maneira, que o homem ou a criatura humana pode descer na posição social até a estaca zero. Nós poderemos descer em posição social até o zero. E se esta for a nossa necessidade, se for a vontade do Pai, essa descida nos servirão de educação para o nosso aprimoramento. Então, de acordo e em acordo com a nossa necessidade, com a vontade de Deus, ou conforme está na lei irrevogável de Deus, a lei soberana, se for necessário para a nossa educação, nós iremos descer socialmente falando até o zero, ou seja, recomeçarmos da estaca zero, como se diz popularmente, para que realmente nós possamos nos educar. E neste caso, conforme nos lembra Miramês, essa descida acontecerá se for necessário, ou se ela se tornar necessária para a nossa educação, para o nosso aprimoramento. E aí ele segue dizendo que é por esse motivo que a alma passa de país para país, de família para família, sempre trocando de posições sociais. Com certeza, conforme nos lembram, nos orientam, nos esclarecem os espíritos amigos, nós já reencarnamos em todos os continentes do planeta Terra. Nós já reencarnamos, na maioria, o que sai em todos os países do planeta Terra, para adquirirmos experiências novas. Já mudamos de família várias e várias vezes, já trocamos de posição social várias e várias vezes, e iremos trocar quantas vezes forem necessárias para este processo de educação, para este processo de aprimoramento. É, pois, um movimento constante. E é este exercício que nos faculta as reencarnações, que o espírito imortal conhece a verdade. Então é neste movimento constante e é esse exercício, ou através deste exercício, que as reencarnações nos oferecem, que nós, seres imortais, um dia conheceremos a verdade. Conhecereis a verdade, conforme nos disse Jesus, continua nos dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, neste processo constante de aprimoramento, nestas oportunidades que as reencarnações nos ofertam, um dia nós conheceremos a verdade para alcançarmos a nossa libertação. Quando
encontramos criaturas que nascem mutiladas nos seus sentidos, não quer dizer que essas criaturas regrediram espiritualmente. Então aqui lembra mais uma vez Miramês que quando nós encontramos muitas dessas criaturas atualmente no planeta Terra, assim como em outros períodos da nossa caminhada, sempre existiram estas criaturas que, conforme ele diz aqui, mutiladas nos seus sentidos. Não podemos olhar para estas criaturas e classificarmos estas criaturas de uma forma diferente, ou acharmos que estas criaturas regrediram espiritualmente falando. Não, de forma alguma, elas não regrediram e elas também não estão sendo castigadas. Em muitas situações, estas criaturas pediram esta oportunidade desta forma, mutiladas em seus sentidos ou mutiladas fisicamente, e estas mutilações fazem com que elas não possam expressar de forma completa os seus talentos. Não quer dizer que elas estejam sendo castigadas, que elas sejam espíritos inferiores. Às vezes ali, escondidas ou escondida naquela vestimenta mutilada, aquela vestimenta disforme, ali se encontra um espírito numa condição muito mais elevada do que nós próprios. Então aqui Miramês nos lembra que a regressão é aparente, pois a alma conserva no seu reservatório de vida as lições assimiladas na grande escola de Deus. A grande escola de Deus, conforme os espíritos amigos nos lembram, são a vida, a natureza. Estas são as maiores, são as escolas são as escolas de Deus, conforme ele diz aqui, ó, na grande escola de Deus, a vida e a natureza. Subir é uma realidade. Então, a nossa realidade é subir e não descer. Descer é uma ilusão. Então, até mesmo quando nós descemos socialmente falando, é uma ilusão, porque aquela descida é provisória e é para a nossa educação, é para o nosso próprio bem. Então, subir é a realidade, porque temos esta escola de Deus, que é a vida, que é a natureza, e descer é simplesmente uma ilusão. Apeguemo-nos, nos lembra mais uma vez Miramês, apeguemo-nos ao Evangelho de Nosso Senhor, da forma que ele revive o Espiritismo. Então aqui ele nos lembra, mais uma vez, acerca da necessidade de nos apegarmos ao Evangelho do Cristo, porque ele revive no Espiritismo que as lições de reformas, de entendimentos e de amor clareiam os pensamentos e dão forças para a vida que devemos levar em busca da libertação. Mais uma vez nos lembra acerca da necessidade do esforço constante para alcançarmos a libertação. E encerrando estas reflexões, Miramês diz da seguinte maneira: conhecemos o valor da ciência, da filosofia ou outras direções que podem expressar as leis da ciência. No entanto, não devemos nos esquecer do amor que, em forma da divindade, traz em si todas as nuances da vida e de paz para os corações. Fora dele, ou seja, fora do amor, não haverá estabilidade para o espírito. Fora do amor, não há estabilidade para o espírito. Assim falamos porque a ciência e a filosofia precisam para viver desse mesmo amor. Então aqui Miramês encerra estas reflexões acerca da questão 193,
subir e crescer, que nós precisamos buscar constantemente o conhecimento, buscarmos constantemente estudar ciências e filosofia, mas não nos esqueçamos do amor, porque as ciências e as filosofias precisam, para viver, do amor. Então, assim, nós encerramos mais uma vez estas reflexões, este estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão 193, e no nosso próximo encontro estudaremos a questão 194, seguindo a sequência cronológica das questões colocadas em O Livro dos Espíritos, organizadas por Kardec. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Senhor Jesus, e muito obrigado por sua presença, por sua participação, por seus comentários, por seus compartilhamentos. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare hoje, agora e por toda a eternidade. Que assim seja, meus irmãos e irmãs.